Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Henrique Frank. Já queria pedir para vocês deixarem um like aqui, se inscrevam no canal. Isso é muito importante para mim, para a gente poder chegar a mais pessoas, para eu continuar fazendo esses conteúdos gratuitos para vocês. E vamos que vamos, beleza? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre como que é a graduação em Engenharia de Controle e Automação ou Mecatrônica, tá? Então, esse foi o curso que eu fiz. Depois eu migrei ali para uma área mais específica da computação, mas foi aí onde tudo começou. Acredito que muita gente aí do outro lado também já teve vontade de fazer curso ou vai prestar para fazer esse curso, né? E queria saber se faz sentido ou não esse curso para a carreira aí de programação, ou se eu devo escolher aí uma carreira direto em ciências da computação, em engenharia da computação, tá bom? Bom, eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito do curso. Assim, coisas que eu vi lá no curso e não utilizo hoje no meu trabalho, eu levo como um hobby, como um conhecimento que eu tenho a mais. E eu gosto muito de computação, gosto de robô, gosto de automação. Então, esse curso foi feito aí para mim e por isso que eu me encantei tanto quando eu entrei nele, tá? Mas bem, a gente tem que escolher uma área, tem que escolher um nicho, e esse curso geralmente é pra galera que tá mais indecisa. Falo por mim, né? Eu era um cara ali que era muito indeciso e eu acabei escolhendo a carreira de controle de automação, tá bom? O meu curso em específico eu chamo de controle de automação porque eu fiz na Unesp, ali em Sorocaba, e lá o nome do curso é Engenharia de Controle de Automação. Mas em outras faculdades você pode ver citar mecatrônica e enfim. Eu não diria que os dois cursos são exatamente diferentes, tá? Porque depende de cada faculdade. Tem controle de automação na faculdade X, que é igualzinho mecatrônica na faculdade Y. Mas às vezes tem controle de automação na universidade X, que é totalmente diferente do controle de automação na universidade B. Porque a gente vai ver aqui, são várias áreas que a gente tem dentro de mecatrônica, né? E vocês vão ver que, dependendo da universidade, essa universidade vai focar mais em uma área ou em outra, tá? Isso vai depender muito de quem são os professores, qual a formação desses professores, e enfim, acho que vai depender da ementa também. Vocês podem olhar aí com detalhe depois, na hora de fazer uma inscrição. Bom, vamos lá. Eu sempre fui um cara muito indeciso, né? Sempre gostei de tudo. Sempre gostei de mexer com o computador, sempre gostei da parte elétrica também, então consertar um dispositivo, mexer numa tomada, mexer num disjuntor. Eu sempre gostei muito dessas áreas, né, quando eu era criança. Sempre gostei muito de matemática, lógica de programação, ou melhor, lógica de programação eu ainda não conhecia, mas lógica em si, né, desafios lógicos, eu sempre gostei quando era mais novo. Gostava de desmontar os dispositivos e montar de novo. Então, dispositivos eletrônicos, coisas que quebravam, né? Tipo, parava de funcionar o controle da TV, sei lá. Parava de funcionar um carrinho de controle remoto. Eu gostava de abrir ali para entender o que estava funcionando, o que não estava, para ver se de fato era um problema de bateria ou se era outro problema. Também coisas básicas aí, né? Como consertar o Wi-Fi, consertar a impressora que parou de funcionar. Eu sempre gostei de fazer isso, eu sempre fiz isso aqui em casa. E acho que por isso que eu tive esse apego inicial nessa área, tá bom? Só que bem, eu sempre gostei desse ramo em específico, mas eu nunca tive muito acerto quando eu era criança, né? Só vou gostar de carro, só vou gostar de computador, só vou gostar da área de elétrica, enfim. Eu nunca tive essa escolha exata de qual área eu queria seguir, tá? Eu sempre fui um cara aberto a experimentar, né? Então, e também não tive uma paixão de cara por algo específico, então eu segui aí pela carreira de controle de automação, tá? Então, eu já sabia que eu queria engenharia, já sabia que eu gostava de matemática, só não sabia qual das engenharias que eu queria entrar, beleza? Bom, vamos lá então, vou passar aqui com vocês o frame que a gente tem na engenharia de controle e automação. Deixa eu alterar aqui.
Então esse é um frame que a gente tem aqui na Cefet de Minas, do departamento de mecatrônica. E é um frame bastante comum, tá? Eles pegaram aqui de outras faculdades, de outros cientistas, né? E traduziram aqui para o português. Eu nem sei de onde que veio esse frame, alguém fez esse frame uma vez na vida, e esse frame ficou muito famoso, né? Que é justamente aí mostrando todos os pilares de mecatrônica e mostrando aí quais que são as áreas que a pessoa pode se especializar, tá bom? Bom, ao centro a gente tem aqui a mecatrônica, né? Mas se vocês olharem para a direita, a gente tem os sistemas eletrônicos. Então, quem gosta de mexer com eletrônica de fato, sistemas embarcados, a gente tem essa opção também. Então, sistemas eletroeletrônicos ou eletromecânica, né? Então, pô, seja um controlador ali para sua máquina de lavar. E aqui, quando eu falo controlador, tá? É basicamente tem um mini computador dentro da sua máquina de lavar, dentro da sua geladeira, que faz acionar as coisas, né? Faz ele... tem um timer específico para ficar no modo centrifugação da sua máquina. Ele sabe quanto de água ele tem que colocar ali para poder encher o tanto que você pré-determinou, né? Então tem uma série de sensores e um computadorzinho também que fica na sua máquina. E aí isso a gente chama também de sistemas eletrônicos, tá bom? E aí a gente pode juntar sistemas eletrônicos com sistemas elétricos que tá ali em cima. Então quem gosta de elétrica, quem gosta de mexer com cabeamento, né, com elétrica a longas distâncias também, eu acho que é um curso legal. Quem gosta também de elétrica industrial, elétrica residencial, ou até mesmo automação, né? A gente vê muitas pessoas que saem do curso de controle de automação para desenvolver aí automações residenciais, né? Então, juntando aí os sistemas eletrônicos com sistemas elétricos. Para quem gosta muito dessa área, tem uma ênfase muito legal também, tá? Geralmente, o curso de mecatrônica, ele foca mais em mecânica, tá? Do que de fato em elétrica. Mas eu acho que isso não é 100%, tá? Vai depender da sua faculdade. Eu, como fiz controle de automação, e aqui no meu campus em Sorocaba, a maioria dos professores eram formados em elétrica, eu tive uma ênfase muito grande em elétrica, tá? Então, eu tive pouca mecânica. Eu não gostava muito de mecânica também, tá? Nunca foi a minha praia, assim, engenharia mecânica. E aí eu segui, então, para essa área aí que é mais de elétrica, eu gostava mais. Mas no fim eu não fui trabalhar ali numa usina, né? Numa distribuidora elétrica, porque eu não achava que aquilo ali ia ser o melhor para mim, tá? Não era o que eu gostava. Bom, e além disso, olhando aí para a esquerda, a gente também tem sistemas de computadores, né? Então a gente também vê programação, vê a questão do hardware, do software, como eles se interagem junto. Então, toda a questão do hardware ali de memória, processador, placa gráfica, placa-mãe, dispositivos periféricos, né? Então, teclado, caixinha de som, o mouse, enfim, tudo a gente também tem uma noção básica aí de como funciona e como se comporta tudo isso dentro do seu computador, tá? Tem todo um histórico ali de como que vieram os primeiros computadores, como que foram desenvolvidos os primeiros eletrônicos, né? Os sistemas embarcados, microeletrônicos. Então, quem gosta aí muito dessa área, e essa área tem uma interface muito grande ali também com a parte dos sistemas eletrônicos, e a gente tem aí, por exemplo, a possibilidade dos sistemas digitais, né? Então, pô, sistemas que acionam os outros sistemas elétricos, né? Então, que nem eu comentei, às vezes um microcontrolador ali, um- uma mente por trás, né, daquele dispositivo elétrico, você tem aí, pode implementar um sistema digital, tá bom? Mas beleza. E aí, além disso, quem gosta, tem a área de mecânica, né? Então, sistemas mecânicos. Quem curte aí braço robótico, automação, por exemplo, em carros, né? Então, carros autônomos. É uma área legal aí também. E para linkar essas duas coisas,
o Frame comenta bastante do CAD, né? Então aquelas ferramentas de desenho 3D, né, ou 2D, como SolidWorks, tem o CAD mesmo, né, que faz aí o desenho 2D, e tem uma série de outras ferramentas também que podem ser utilizadas aí para você ter a integração da parte mecânica real com a parte ali de simulação do computador, né? Então a gente sempre fala que fica muito mais barato a pessoa simular as coisas através do computador do que desenvolver um protótipo ali só para fazer o teste de uma ideia, sabe? Então, através da simulação computadorizada, você consegue trazer muito menos protótipos para a vida real e testar muito mais as suas hipóteses, né? As suas ideias. Então, você gasta menos dinheiro com coisas que podem mudar ali ao longo do tempo, né? Então, pô, às vezes eu vou mudar toda a minha linha da fábrica para poder experimentar um novo carro ali, um novo formato da lataria do meu carro. Aí depois de um tempo eu vejo que aquele formato não é resistente, gera uma trinca, então isso é muito ruim, né? Eu já comprei maquinário diferente, já capacitei as pessoas para fazer de uma maneira diferente, e depois que eu percebo só que foi dar aquele problema, né? Ou às vezes eu percebo só depois de alguns anos, depois que eu vendi vários carros, e eu tenho que fazer um recall, né? Imagine a dor de cabeça que é fazer um recall e o sofrimento aí que é para as empresas, tá? Então a gente utiliza muito aí do CAD, do CAI, acho que o CAM também, né? Para poder fazer as simulações. E além disso, a gente tem aí a junção dos sistemas mecânicos com os eletrônicos, trazendo a eletromecânica, né? Então, quem quer trabalhar com servomotores, aqueles motores controlados a energia, né? Que não são motores a combustão, por assim dizer. A gente pode trabalhar aí com eletromecânica também. Às vezes, aquela elétrica de precisão, por exemplo, um braço robótico que faz uma cirurgia num paciente à distância. Esse é um sistema eletromecânico extremamente ajustado e é uma interação muito legal aí. Eu sempre gostei muito dessa parte de motores elétricos, né? De carros elétricos, de motores de rotação também, sempre gostei bastante. E por isso foi onde eu entrei para fazer o meu primeiro estágio, tá? Então eu fiz meu primeiro estágio na Bosch, né? Uma empresa aí de motores elétricos. E foi onde eu comecei a minha carreira. Depois eu descobri que não era muito bem aquilo que eu queria ir mais para uma área de programação. Eu estava numa área de vendas lá também que eu gostava, mas eu não queria fazer aquilo pro resto da minha vida. Eu gostaria de pegar a mão na massa e desenvolver a parte técnica também. Então eu mudei aí para a área de programação, para a área de computação, que é a área onde eu tô hoje, né? Mais especificamente a consultoria em tecnologia, tá? Bom, acho que ficou claro esse frame aqui para vocês. Vamos voltar aí para os nossos tópicos então. Deixa eu só tomar uma água aqui para repor a minha voz. Beleza. Vou explicar um pouquinho então como que é a ementa do curso de controle de automação, tá? Então como que funciona o curso na prática. Eu acredito que essa ementa seja parecida em outras universidades também, pois eu já tive contato ali com pessoas da Unicamp, aqui de Campinas, né? Da USP também, que fizeram mecatrônica, pessoas de outros estados que também fizeram o mesmo curso. E a ementa ela é basicamente a mesma, tá? Não muda muita coisa. Vai depender, como eu falei, da ênfase que eles querem dar. E alguns cursos de controle de automação você pode escolher qual área que você quer se especializar, né? Se você quer ir mais para elétrica, se você quer ir mais para mecânica, pode ter até algumas disciplinas optativas, tá bom? Mas beleza, começando o curso, a gente tem aquele ciclo básico inicial, onde você tem cálculo, física e química, que são as matérias aí iniciais. É aquele ciclo, pô, é meio chato, ninguém gosta de estudar ali para as provas de cálculo, enfim. Até porque eu tive 4 cálculos, né? Então eram 2 anos de cálculo. E, enfim, é uma experiência boa, assim, para você aprender sobre coisas novas. Mas, cara, eu gastei muito minha cabeça para estudar para as provas ali. Foi um estresse, assim, que eu não passaria de novo hoje. Além disso, a gente tem física também,
A gente tem as 4 físicas, então são 4 semestres de física: física básica, física mecânica, física hidráulica. A gente tem questão de termoelétrica, termodinâmica. A gente tem questão de eletromagnetismo e também toda aquela relação lá espacial, de, da distância entre os astros, enfim. Tem uma série de coisas que a gente vê em física, vê questão de ótica também, de física ótica, refração. É uma porrada de coisa que a gente vê de física. Nem tudo a gente usa na nossa vida, né? Eu uso 10% ali, mas eu conheço ali boas coisas. Se alguém me perguntar, eu vou saber responder na ponta da língua, tá? E a gente tem química básica também. Eu só tive um semestre de química, foi bem tranquilo, tá? Mas começando as matérias de computação, eu tive introdução à ciência da computação com a linguagem C e a linguagem C++. Então a gente começa ali a ter uma base sobre como que é a computação. E C e C++, geralmente eles são as primeiras linguagens que você aprende. Eu particularmente acho que o Python ele é mais fácil de aprender de primeira vez. O C e o C++ ele é mais difícil, mas também te deixa menos com medo de outras linguagens, né, que você possa trabalhar depois. Então, por exemplo, se você trabalhar com Java, você vai ter uma dificuldade maior se você começar com Python, porque você vai falar, pô, para que eu estou usando um monte de comando aqui que no Python eu não utilizava, né? Então, o Python você acaba escrevendo muito menos do que em outras linguagens. Mas claro que cada linguagem tem a sua funcionalidade e o seu benefício, tá bom? Então eu vi bastante aí de ciência da computação, vi 2 semestres, né? Eu vi um pouquinho de Basic, de Visual Basic, e depois eu fui, acho que a partir do segundo semestre, eu fui para programação lógica. Então isso é uma coisa que a maioria das pessoas aí que trabalham com programação acabam não conhecendo de antemão, né? A programação lógica ali com com os dispositivos AND, OR, NOT, SHOR, que a gente acaba utilizando no código, né? Então, por exemplo, se acontecer isso e isso, execute tal código, ou se acontecer isso ou isso, execute a outra parte do código. Então, às vezes as pessoas só utilizam aquilo, mas não sabem muito bem o que está acontecendo por trás. Então, em circuitos digitais, aí, em questão de programação lógica, eu aprendi bastante como funciona isso por trás dos panos, tá? Então, como as portas lógicas são utilizadas, como funcionam. Também conheci os dispositivos eletrônicos ali que tem essas portas lógicas dentro, através dos transistores, enfim. É, acaba sendo um nível muito baixo, né? Quando a gente fala de baixo nível, é um nível mais próximo da máquina, né? Do hardware em si. Mas é legal também para aprender. Quem tem curiosidade também de ver como que funciona por dentro do computador, eu acho que é bacana também, tá? Claro que assim, a tecnologia ela vem evoluindo cada dia mais, então as coisas mudam, mas a lógica no fim do dia geralmente é a mesma, tá? E além disso, linguagem binária, né? Então aquele 0 e 1, né, que vocês veem aí no Matrix, ver quando o cara ali tá fingindo que ele é um hacker, né, que aparece o 0 e 1 atrás, enfim, porque o hacker de verdade não tem todo aquele design bonito, toda aquela interface ali que aparece nos filmes, né? A linguagem binária é muito interessante também para você entender como que funciona o seu computador por trás dos panos, como que funciona uma memória, e você vai ver ali que tudo é sim ou não, né? Ligado ou desligado. E a gente utiliza bastante da linguagem binária também. Hum. Além disso, o que a gente vê depois também no final desse ciclo básico são os microcontroladores. Então, trabalhar com Arduino, trabalhar com ESP32, a parte de circuitos elétricos também. Então, como que funciona um resistor, um capacitor, como que funciona um indutor, né? E transistores, enfim, vários componentes eletrônicos que a gente tem aí dentro dos nossos
hardwares, tá? Dos nossos dispositivos. E eu já comentei também no outro vídeo, mas o Arduino e o ESP32 é muito legal também para quem está começando a aprender programação, porque você consegue programar e ver alguma coisa acontecendo assim fisicamente, né? Então, quem gosta de internet das coisas, conexão entre os dispositivos, né? É muito legal também, porque você consegue comunicar entre diversos dispositivos, consegue acender uma luz à distância. Então você começa a entender ali como que funciona os aparelhos de automação, né? Uma Alexa da vida, um Google. Você consegue entender ali por trás como que funcionam essas coisas, tá bom? Mas beleza, aqui a gente passou o nosso ciclo básico de 2 a 3 anos, mais ou menos. Depois a gente vai para a parte do médio e do final, tá? Então, o que a gente vê depois? Particularmente eu vi bastante estatística, né? Então eu tive estatística, controle linear, álgebra linear eu tive lá no comecinho, mas a gente vê aqui depois mais um pouquinho também, de maneira mais aprofundada. Tive também um pouco de controle, né? Análise de sistemas lineares, controle de sistemas discretos, sistemas contínuos. Confesso que essa parte eu acabei estudando mais por conta que o meu professor lá ele não era tão bom, não passava tão bem aí o conteúdo. Até se ele estiver me assistindo aí, peço desculpa, mas a aula não era legal. Circuitos hidráulicos e pneumáticos também, que eu tive com o professor. Esse sim era muito bom. A gente teve aulas ali sobre como que funcionam os circuitos com o hidráulico, que a gente fala com óleo, né? E os pneumáticos a gente fala aqueles circuitos com ar. E aqui a gente vê toda aquela questão dos pistões, né? Automação. A gente vê também a parte de PLCs ou CLPs, para quem já ouviu falar, são os controladores, lógico, programáveis, que são aqueles computadores que vão nas linhas de fábrica. Então, os computadores que vão fazer movimentar um braço robótico, uma esteira, uma câmera que vai olhar para ver se o produto está certo, se está danificado, ou se está na cor errada. E mais uma série de dispositivos aí são controlados pelos CLPs, tá? Então, quem trabalha aí com a parte industrial vai ver bastante de CLP. Tem uma linguagem específica lá, que é a linguagem Ladder. Também é uma área bem bacana, tá? E eu gostava bastante ali da parte prática disso. Além disso, a gente tem eletrônica industrial, falando aí da eletrônica de potência, né? Então, aquela eletrônica para dispositivos com uma potência maior, que é diferente da parte eletrônica de dispositivos de baixo consumo, tá? E aí tem questão de transformadores, conversores, né? De corrente alternada para corrente contínua e vice-versa. E eu também dei uma olhada, aí voltando para a computação, né? Eu dei uma olhada em programação web. Eu tive uma disciplina lá, quando mudou minha grade curricular, e entrou programação web. Então eu comecei a aprender um pouquinho ali, de maneira geral, né? De front-end, de back-end. Nada muito aprofundado, mas eu consegui aprender um pouquinho sobre a parte web também, tá bom? Aí, só para fechar, que a gente já estamos aí com 23 minutos de vídeo, não quero deixar vocês entediados. O que me ajudou bastante também foi que eu fiz um intercâmbio, né? Eu fui para Espanha ali, fiquei 5 meses. Aprendi muito do idioma, da cultura local. Aprendi de maneira mais genérica ali sobre a área de controle de automação, tá? Então eu foquei em matérias específicas que eu não tinha muito conhecimento. E fiz um curso ali que era parecido com a engenharia de produção, tá? Engenharia de eletrônica industrial, tinha uma... Até esqueci o nome da engenharia que tinha lá, mas tinha uma engenharia que não era de produção, mas que tinha tudo a ver com engenharia de produção lá. E eu acabei fazendo esse curso, peguei várias matérias e foi uma experiência muito legal. Eu fiz lá na Espanha, na região de Valladolid, né? Que o Ronaldo ele tem um time de futebol lá. E é uma cidade que fica perto de Madrid também. De trem rápido, você chega em 1 hora, mais ou menos, tá bom? Além disso, fiz muita iniciação científica, fiz a parte de elétrica, trabalhei também com materiais, com a parte ali de deposição de materiais.
E isso foi muito importante para eu entender também qual área que eu queria atuar, né? Eu descobri que algumas áreas eu não faria aquilo pro resto da minha vida. Eu gostava mais da área de programação que envolvia essas áreas, né? Então eu acabei seguindo aí pelo ramo de programação. Já era isso que eu gostava desde criança. Então eu falei, vou seguir em frente. E, e aí eu me achei, tá? Além disso, eu fiz também empresa júnior, participei aí daquelas entidades estudantis, participei também de grupo PET, dei aula em cursinho e também fiz monitoria, tá bom? Então essas foram as coisas aí que me deram essa boa base para estar onde eu tô hoje, tá? Mas isso falando somente da graduação. Além disso, eu estudei muito por fora, fiz outros cursos. Eu tenho um vídeo aí comentando também sobre como entrar na carreira de programação, né? Quais são os passos aí que você pode utilizar. E eu digo que não é só a minha formação em si que me fez chegar onde eu tô hoje, mas sim todo o meu estudo por trás, toda a minha leitura dos livros, os livros que eu li aqui atrás, os livros que eu li no meu celular tem aqui na minha cabeça. E, enfim, é muito estudo, muita dedicação, mas eu acho que vocês conseguem aí também chegar na carreira de programação, tá bom? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem tinha curiosidade aí do curso de controle e automação, mecatrônica, espero que eu tenha tirado essa dúvida de vocês e que agora vocês saibam se vocês vão seguir esse curso ou se não vão seguir esse curso, que também é um conhecimento muito importante, tá? Então, é isso, tamo junto, um grande abraço. Não se inscrevam aí perdão, confundi. Não se esqueçam de deixar o like de vocês, se inscrever no canal, compartilhar. Deixa um comentário aí, pô, se vocês são de controle de automação também. Dá um hashtag aí, sou de Meca, aqui nos comentários. E vamos junto aí. Um abraço e até a próxima. Até mais, valeu.